Olá, gente bonita! Sejam bem-vindos a mais um podcast Elas Perguntam. Estamos gravando hoje o 47º episódio. Eu, Cleide Vilela, junto com Andressa Anes, Olá, gente bonita. Maiara Mendonça, Olá, gente e uma bonita. convidada muito especial, uma repórter, uma psicanalista, mãe, muitas coisas, que é a Fabíola Fernandes. Seja bem-vinda, Fabíola. Olá, queridas. Muito bom estar com vocês aqui, poder contar, compartilhar um pouquinho, mais do que compartilhar minha história, é compartilhar encorajamento. Isso. É isso que a gente deseja com a nossa missão. É dizer para as pessoas, olha, a boa notícia é que tem jeito. E antes da gente começar, eu quero agradecer a Carol Franco, nossa patrocinadora oficial das Semijoias Carolices. Quero agradecer você que está nos seguindo e aproveita aí, dá um like aí no YouTube, tá? Segue a gente lá também no Spotify, no Instagram. E vamos agora ouvir a história da Fabíola Fernandes. Eu quero que a Fabíola Fernandes conte aí para a gente que está aqui, para quem tá em casa, quem é a Fabíola Fernandes? Uau! Essa pergunta, ela é muito forte, muito séria, muito poderosa, porque ela se refere à identidade. Eu sempre falo que nós não somos os títulos que recebemos, não somos os nossos diplomas e nem somos aquilo que fazemos. Eu tenho uma frase autoral no livro Recebendo Vida Através da Palavra, que eu tenho coautoria, e a minha frase autoral é: não é sobre o que você faz, é sobre o que você é. Então, quem você é, você vai descobrindo ao longo da vida. As coisas que te acontecem, a forma que você vai descobrindo que você reage, a forma que você pensa, a forma que você vai se desenvolvendo, e você vai descobrindo que, seja no caos ou nas alegrias, você acha seu eixo. Você encontra o que é chamado de sua versão, né? E aí você descobre que, independente do que te aconteça ou não aconteça, você é. E aí eu falo mais. Para a gente saber quem nós somos, nós temos que voltar-se para quem nos criou. Então, se eu olho para o meu Criador, eu começo a entender quem eu sou. E também sempre digo, em Gênesis, Deus criou a mulher e o homem. No Novo Testamento, Deus nos tornou filhos dele através de Jesus. Então, nós somos criadas mulheres, vou falar agora para as mulheres, feitas filhas. Essa sou eu. E assim, e a vida, ela não é um destino fixo. A vida é um caminho, né? E a gente, nessa caminhada, a gente vai se descobrindo, a gente vai olhando do lado e descobrindo coisas novas, e descobrindo coisas dentro da gente. E a gente acaba encontrando essa nossa identidade, que muitas das vezes a gente achou, nós achamos às vezes que nós já estamos prontas, e na realidade a gente vem herdando padrões antigos, e quando tem esse despertar, a gente consegue entender, né, que tem muita coisa aqui dentro que a gente precisa conhecer. A gente só vai aprendendo com as experiências, né? As coisas vão acontecendo, principalmente as questões difíceis, os traumas, as intempéries, as circunstâncias desafiadoras, elas vão nos moldando. E a gente cai ali, levanta aqui, é mal interpretado ali, é bem interpretado aqui, e aí você vai se achando, vai se encontrando à medida que você olha para o Senhor, né? No meu caso, foi e é assim. À medida que eu olho para Ele, eu vou me encontrando nos meus caos. E aí eu vou descobrindo, olha, eu posso lidar com isso. Eu sou capaz de fazer isso. Olha, eu pensei que isso aqui me mataria. Mas não é que me faz até viver? É a E maneira aí, como a gente reage, né? exato. Reage aos acontecimentos. Fabíola, você teve uma carreira consolidada como repórter, né? E o que te levou a fazer a transição para a psicanálise? Houve um momento decisivo? Socialmente falando, a pandemia, Sempre a pandemia, né? né? Socialmente falando. Ouvindo, eu desde adolescente eu queria ser psicóloga, psicanalista ou psiquiatra. Era o meu sonho de adolescência. Eu nem sabia de onde vinha aquilo. Mas eu não é o que cabe aqui hoje
Mas eu fui uma criança, eu sofri tanto que eu fui crescendo com um senso de cuidado ao próximo. Uhum. E um senso assim, peraí, se eu estou respirando, se eu estou sobrevivendo, se eu estou avançando, outras pessoas também podem. Então eu quero levar isso. Eu não sabia de onde vinha isso, mas eu acredito que veio de Deus. Ele já estava colocando em mim. Então eu encontrei oportunidade sendo na área de vendas, fui para a área do jornalismo, me formei jornalista, e dentro do jornalismo eu fui encontrando o caminho para a terapia, para o processo terapêutico. Porque no jornalismo já aconteciam situações. E quais foram os maiores desafios, né, nessa mudança de profissão? Tanto os desafios internos quanto os desafios externos. As pessoas aceitarem. Porque quando algo está dando certo, as pessoas querem que você fique naquilo para sempre, né? Só que a vida é de ciclos, então existem coisas, tudo vai passar. Jesus disse isso, né? Que todas as coisas passarão, é verdade. Algo que pode estar no auge, no ápice, dando super certo, vai passar, gente. A gente só tem que estar atento ao tempo daquilo e dar o nosso melhor naquele tempo. E o que acontecia com o longo dos anos, foram aproximadamente 20 anos no jornalismo, eu atuei na Band, atuei em jornais da cidade, né? E ali, no meu programa de TV, no rádio, e fui para a TV. E naquela transição toda, o que mais acontecia era chegar pessoas em quadros extremamente depressivos para mim. E eu, como cristã e jornalista, precisava ajudar aquelas pessoas. Então, tem casos de quase morte, que eu precisei intervir, que eu estava no ar, as pessoas ligavam, porque a gente era da época que ligava, né? Não tinha o WhatsApp. Então, as pessoas telefonavam, a gente tinha uma atendente no estúdio. E pessoas ligavam, e algumas diziam assim, eu quero falar com a apresentadora, porque é a última pessoa que eu vou falar, depois eu vou me matar. E eles entregavam dessa forma. E eu pedia, vai colocar música, vamos para o comercial, mas eu vou falar com essa pessoa. E aí eu assumia aquilo ali, orava e acreditava que Deus ia dar uma resposta ali, e ele sempre deu. Sempre deu. E o que mais te realiza na sua profissão? Você está ali aplicando suas técnicas, está ali orando por essas pessoas. O que te realiza quando você termina um atendimento? Estar com pessoas e ver, numa primeira sessão, porque é muito comum as pessoas ligarem, mandarem um WhatsApp, hoje mais mandam, né, o WhatsApp, e dizer assim, eu faço atendimento de emergência, e elas falam assim, ou eu vou para o hospital, e aí eu faço uma rápida entrevista para ver se é caso realmente de ir direto, ou eu vou até você. Não tenho mais aonde procurar. Então, às vezes, a pessoa está na rua, e alguém da família faz o contato, olha, está aqui na rua, se chamar a ambulância, vai levar, tá dando um surto, você pega. E eu gosto disso. E todos os casos eu falo antes, quando não é um caso de esquizofrenia, por exemplo, uma crise esquizofrênica, né? A gente analisa o que está acontecendo, falo, vem. E aí vou para lá. E aí você termina uma sessão e a pessoa olha para você e diz, o olhar dela muda, né? A forma dela falar, algumas entram tremendo e segurando nas coisas. Altamente trêmulas, segurando, algumas muito nauseadas, com dor de barriga. Algumas vêm com objetos de ideação suicida. E ela chega e fala assim, tá vendo essa corda? É que eu estava indo fazer isso. Mas você é minha última opção. Se aqui não der certo, eu vou fazer. E aí você tem o tempo de uma sessão para acertar o cérebro dessa pessoa e mexer na conexão neural dela, que está condicionada a um quadro extremamente depressivo e, às vezes, opressivo. E por isso eu oro sim e entrego os meus atendimentos ao Senhor, mesmo sem a primeira vez, falo, Deus, prepara o dia de hoje, né, que tenha a resposta. E aí, ao final dele,
de 100%, 99,9% no final da primeira sessão já estavam equilibrados para seguir o acompanhamento com consciência. E a maior parte deles tem um fundo emocional, né? 90% é fundo emocional, né? Essa falta de gerenciar as emoções, essa correria da vida. Gente, eu tenho aprendido que você pode ser uma mulher, um homem, um jovem de oração. Mas se o seu emocional tem uma oportunidade traumática, é tudo o que o nosso adversário espiritual precisa para acessar uma vida. Então, eu sempre gostei da área de libertação. E Deus, através dos estudos da psicanálise da neurociência, está me levando para a cura. Por quê? Porque se há uma ferida, a mosca vem pousar. Os cães virão lamber essa lepra. Então, eu estou entendendo que a gente precisa resolver essa ferida. E aí já teve dias... Gente, isso aconteceu. Eu estava atendendo uma pessoa que era longa data vítima de abuso sexual e religioso. Abuso sexual dentro da igreja, abuso religioso dentro da igreja. Tá? E aí apareceu um espírito imundo e materializou dentro do consultório enquanto falava. E aí eu fiquei assim, vai pegar ela. Eu estou aqui para atendê-la como terapeuta. Só que eu sempre oro, né? Aí eu ali dentro de mim, eu falei, Deus, o que fazer? Se eu não posso ir ali ou aqui repreender. E aí Deus falou para mim assim, acessa o perdão nela. Acessa o perdão, ministra isso, terapeuticamente, acessa esse lugar do cérebro dela. Leva ela para o entendimento do perdão. Ela não vai conseguir perdoar hoje, mas o entendimento. E vai enfraquecer esse espírito. E aí, quando eu fui fazendo aquilo, o espírito foi enfraquecendo, enfraquecendo, foi desaparecendo como uma fumaça. E aí, antes ela tinha dito, eu tô com mal-estar, uma sensação pesada aqui dentro. E conforme eu fui acessando aquele diálogo, ela foi ficando leve, aquilo foi saindo. E aí ela voltou e ficou na consciência para entender. Eu falei, olha, a próxima sessão vamos tratar o perdão. Sabe? Então, às vezes, você tem que estar com estratégia de cura para repreender um demônio. E o paciente nunca soube, tá? Eu nunca pude falar. Você. Ela já respondeu, mas eu faço e ela complementa. Como a experiência como repórter contribuiu para a profissional que você é hoje, na escuta e no acolhimento do outro? Nossa, é isso, né? Eu parava tudo no estúdio, Sim. a gente fazia ao vivo, todos os dias. Eu parava tudo na programação e falava, olha, se hoje não tiver entrevista, problema, essa vida eu não perco. E a gente chegava assim, primeiro com uma humanização, né? Depois com a palavra. Mas geralmente esses quadros aconteciam, eu tinha um momento devocional diário. Então eu falava um versículo bíblico no início do programa, ia tocar um clipe. Falava daquele versículo e chamava uma canção. Aí quando o clipe entrava, era nessa hora, constantemente, que o telefone já tinha alguém lá. Aí vinha a atendente, corre, corre. E tem um caso que ele estava com uma arma de fogo, botou o som bem alto, só que ele ligou no canal que eu estava, na hora do devocional. E ele falou, vou botar bem alto para ninguém ouvir o som do tiro. Só que ele colocou na hora que eu estava fazendo devocional. E Deus começou a falar com ele, e ele com a arma na cabeça, e ele começou a se distrair me ouvindo falar. Não era distração, era Deus. Sim. Quando a canção entrou, ele ligou, colocou a arma e ligou. E aí, quando ele ligou, ele pediu falar comigo, fiquei com ele não lembro quanto tempo, talvez 15 minutos ou mais, mas não sei realmente. Ali eu fui conversando, convencendo, e por fim ele chorou e disse, olha, eu não vou mais fazer. Ele contou o que aconteceu para que ele fosse fazer. E poucas semanas depois eu encontrei ele numa festa, um aniversário de uma grande amiga, num espaço, e ele chegou, e aí ele veio se apresentar para mim. Eu sou aquele que você abriu mão de continuar apresentando para me ajudar.
quero dizer que eu aceitei Jesus. Aí veio, apresentou a esposa. Olha, eu me casei, isso tudo em coisa de 1 mês, 2 meses. Me casei, tenho vontade de viver. E aí, durante 15 anos, eu soube da história dele. Ele veio falecer o ano passado. Sabe? E você também já acabou de falar sobre isso, né? Que você é uma mulher de fé. E de que forma que você teve esse entendimento de que a sua espiritualidade, ela influencia e tanto ela caminha com você na sua atuação na psicanálise? Na verdade, quando eu me converti com 17 anos, eu sabia muito bem o Deus que eu estava escolhendo, né? É outra história que não cabe aqui, mas o que eu havia vivido, eu já me converti assim, cara, o mundo tem que saber quem é esse Deus. Então eu falei, tudo a partir de hoje na minha vida vai ter que ser Ele, para Ele, por Ele. Então, se eu trabalhar, vai ter que ser por Ele. Tanto que, quando me convidaram para ser apresentadora, eu vendia cosméticos, fui fazer um programa de rádio com a primeira dama da época da cidade, e eles olharam assim e falaram, você já pensou em vir para o rádio? Aí eu, não, mas eu aceito. Nem sabia, sabe? Tinha 20 e poucos anos. Hoje tem 48. E aí, naquele dia, 20 e pouquinhos, meus filhos pequenininhos, tem um casal. E aí, comecei. Fui para o rádio comunitária na época, né? E depois não parei mais, sabe? E eu entendi que era sempre o olhar de missão. A minha profissão tem que estar na minha missão, tem que estar no meu chamado. Então, eu não consigo separar as áreas da minha vida. Ou vem tudo para Jesus, ou não vai acontecer. Sabe? Primeiro, eu sou cristã. Primeiro, eu sou de Deus. Primeiro, eu quero Jesus. Depois, as demais coisas serão acrescentadas. A próxima pergunta seria essa ligação aí, né? Saúde, Eu tô ciência, adiantando. espiritualidade, aí para não Tá ficar muito ótimo, repetitivo, tá tá ótimo. lindo. E quando você estava respondendo uma pergunta e eu estava aqui no meu. Como que ela se converteu? Aí você já respondeu. É muita coisa, né? É muita história. Eu vou pular para 8, porque ela já respondeu essa, tá? Como mãe e mulher cristã, quais aprendizados pessoais você levou para dentro do consultório? Como mãe, como uma cristã. Você é mãe de um casal? De um casal. Aí toca a gente diferente, né? Porque eu acredito que depois de ser mulher e filha, a próxima fase da identidade de uma mulher é a maternidade. Assim, muda tudo. Tudo. E aí você descobre que existem situações para te matar. E você decide que por Jesus e pelos seus filhos você vai ter que viver. Sim. E aí você entende. E você vira uma leoa. E aí as trevas vêm com uma manada contra você, mas você sozinha, por causa da maternidade, você descobre força que você nem sabia que tinha. Física, para lutar contra doenças. Eu tive doenças sérias, emocionais e até espirituais, fraquezas espirituais. Porque você olha para os seus filhos e vê, eu tenho uma missão. Deus me deu a missão de ser mãe. E eu decidi que eu ia ser pastora dos meus filhos. Então, enquanto eles eram pequenos, eu não trabalhei. Enquanto eram pequenos. Eu decidi que eu ia dar comida, eu ia ver o que eles viam na televisão, eu ia brincar com eles, eu ia escolher o que eles levavam para a escola de merenda. Até que idade? Até eu fui fazer minha faculdade de jornalismo, minha filha já estava com 15 anos. Meu filho com 13. Eu demorei para fazer faculdade e me formar. Porque eu escolhi não estudar, não trabalhar, viver com pouco, viver assim. Essa blusa, eu vou usar 2 vezes no culto de domingo esse mês. Mas eu nunca me arrependi do lugar da maternidade. E hoje eu falo para os meus filhos que hoje têm 29 e 26. Falo, vocês hoje têm poder de escolha. Vocês conhecem a palavra? Eu fui ler a Bíblia com os meus filhos. Eu não confiei que a escola bíblica da igreja ia ensinar. Eu levava. Não faltava culto.
não faltava ensino, Mas você foi ensinar. mas eu decidi, eles têm que ter uma referência materna. E uma mãe precisa pastorear o coração dos seus filhos. E eu fui pastorear. E até hoje, eles sabem que eu não desisto deles. Errando ou acertando, eu tô com eles. Chorando junto, rindo junto, passando caos junto, passando festa junto. Mas a gente tá junto. Quer me tocar e me quebrar, falar dos meus filhos. Aí você quebra todo mundo aqui. Aí, desse jeito, eu olho para as pessoas e eu falo assim, Deus, o Senhor falou um dia para mim assim como você ama seus filhos dessa forma, filha, esse é o amor que o meu Espírito Santo sente pelas pessoas. Então, você vai dar sua vida por elas. Então, minha amada, morrendo ou vivendo, eu decidi viver para que pessoas vivam. É isso. Maiara me conhece um pouco, ela sabe. Para você. Ela tá se Eu não emocionando. consigo nem falar. Ah, é. São histórias assim que tem sempre esses momentos que a gente não segura. Hein? Pode Pode fazer. fazer? Ela engasgou aqui. Existe alguma história que te marcou profundamente na sua jornada como psicanalista? Algo que reforçou o seu propósito? Nosso Deus, quais? Eu estava aqui. Quando você estava Quais? perguntando, pensei, qual eu vou relatar, né? Eu tenho uma paciente de outro estado do Brasil e ela foi descobrir, ela chegou para mim, adulta, casada, dizendo, gente, a história é muito forte, dizendo que ela era filha de um psicopata. E a geração dela, dos irmãos, dos primos, todo mundo decidiu que não iam ter filhos mais, a geração ia morrer ali. E ela veio muito certa disso, ela era muito masculina. A gente vive uma geração em que a mulher está muito masculinizada e o homem feminino. Isso não é ser efeminado. Homem feminino não é homem efeminado. Aham. O homem feminino é o homem com características femininas, e ele deixa de ser viril, macho, homem. E mulher masculinizada é aquela que deixa de ser delicada como a mulher deve ser, sóbria, sensata, e ela acaba agindo como um homem, por isso ela se cansa tanto. E aquela mulher veio assim para mim, masculinizada, e ela falou: não adianta, não toca em questão de filho, estamos todos decididos na família. E eles tinham dificuldade de se reunir, mas quando se reuniam, eles faziam questão de dizer que não iam mais gerar. E começou a morrer os primos. E era uma família pequena. E ela falou: olha, tá morrendo meu marido que é filho, mas nosso casamento é uma tragédia. O que há no seu casamento? Ela era tão masculina que a vulva vaginal dela fechou. Então o marido dela tinha que abrir, pegar a carne da vagina e abrir para introduzir nela. Porque ela fechou, proibindo o acesso de homem, porque ela não queria ser mãe. E ela se privava do prazer feminino. Olha que coisa. Ela chegou extremamente. Aí foi para uma cirurgia de vulva. Cortou, reduziu, operou. Ok, vamos lá, continuar. A minha mãe morreu de câncer de tireoide. 1 ano com ela, aparece o câncer de tireoide nela. Peraí, vamos investigar. São abastados. Ela foi procurar um geneticista. O geneticista, naquele estado, falou para ela o seguinte: vamos investigar de onde vem esse câncer. Descobriu que não vinha da genética materna. Descobriu que o câncer vinha de um trauma. E disse: você precisa mapear sua história desde a concepção. Só um psicanalista clínico fará isso, disse o médico. Procure a psicanalista agora. Ela falou: já tenho. Ela foi e me explicou a história. Era agosto. Entrou no tratamento de tireoide. Enquanto isso, ele falou: mesmo com tratamento, o câncer vai avançar e você vai morrer. Ele falou para ela. Porque a raiz dele não é física e genética. A raiz dele é emocional. Se não achar onde ele começou, tem uma conexão neural no seu cérebro que alimenta a tireoide e causa o câncer. Essa pessoa vai ter que fazer uma nova sinapse. Então, esse neurônio vai ter que se romper e refazer de novo. E só mapeando a sua história, ela vai ter que descobrir onde está. Eu vi um desafio, falei: Deus, ser comigo. E aí a gente começou a investigar. 1 mês investigando,
eu já tinha passado por ela, pelas feridas emocionais da infância, pelas 6 emoções da neurociência, eu tinha feito várias atividades com ela de cura, estou resumindo, tá? Quero correr aqui. E, por fim, nós voltamos. Eu falei, a gente vai voltar na ferida emocional da infância, que tem alguma coisa lá na barriga da sua mãe que aconteceu. Geralmente é na infância. Geralmente é na barriga. Geralmente a conexão foi feita lá, num dos meses de gestação. Aí ela falou, não tem ninguém na minha família, morreu todos os tios, só tem meu pai e a minha tia vivos. Falei, você vai na tua tia. Minha tia também é traumatizada com a psicopatia. Ela vai falar. Seu cérebro, eu estou preparando o seu cérebro para atrair a informação. Pois a tia contou. Você não sabe, é um segredo de família. Sua mãe foi estuprada pelo seu pai. Ele estava embriagado. Ela não queria sexo. Ele a estuprou. E na hora ela engravidou de você. Colocou a mão na barriga e disse, eu estou grávida, eu não queria isso. E te odiou. Sua mãe se sentiu humilhada porque a tireoide, ela é, quando há uma disfunção na tireoide, ela vem da ferida emocional da infância, da humilhação. Então eu falei, nós temos que investigar onde o cérebro entendeu a humilhação e vamos achar o caminho. Investigando foi na concepção. Fui trazendo a cura dela histórica, mapeei tudo o que aconteceu, isso já era setembro. Em outubro, ela volta no geneticista. Ele me deu 2 meses. Eu resolvi o caso dela. Eu falei, meu Deus, ele é um geneticista? Como é que ele faz isso comigo? E o que aconteceu é que em outubro de 2023, quando ela volta no geneticista, ela está curada do câncer de tireoide. Sem medicação. E grávida. E ela tem uma filhinha hoje. E aí, na época, como ela era online o atendimento, eu pedi para ela, você pode ficar de pé e eu fotografar, vou printar a tela do computador, você com esse barrigão. E ela foi e fez o desafio de decorar o quarto de rosa. E aquela mulher se tornou uma mulher. Nós precisamos voltar ao resgate da identidade dela. E muitas das vezes a nossa cura ela se encontra na nossa própria história. A própria história que nos adoeceu é onde nós vamos encontrar a cura. Sim. E quando você fala dessa questão aí emocional das doenças, nós estávamos falando aqui, né? Eu falei do livro A Biologia da Crença. É um livro muito interessante. Ele fala isso, que muitas das nossas doenças que foram ditas por cientistas que eram dos genes, não. Elas são do nosso estilo de vida e das nossas emoções, dos nossos padrões que a gente vem criando aí durante muito tempo. E para finalizar, Fabiola, qual mensagem que você tem para deixar para os nossos seguidores, para quem está nos ouvindo? Nossa, Deus. Entrega uma mensagem assim, de otimismo para quem está em casa, para acordar De esse recomeço, povo, né? de recomeço. Porque às vezes a gente está numa caminhada, eu mesma, sem saber para onde que a Fabiola foi minha primeira terapeuta, foi a que virou a minha chave. E foi assim, poucas sessões que eu tive com a Fabiola e que realmente me trouxe para a origem. Me trouxe eu voltar lá no meu passado e ver que essa Maiara que eu estava vivendo não era a Maiara de verdade, não era a Maiara que Deus criou. E assim, eu acredito que hoje muitas pessoas vivem aquilo que realmente que Deus não chamou para viver por conta do nosso passado, por conta dessa nossa caminhada, da nossa trajetória. E eu acredito que você tem uma mensagem para essas pessoas que estão nos ouvindo. Gente, olha, não faça essa pergunta para um cérebro de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. 1001 respostas, precisamos encontrar uma sintetizada. A gente não mencionou, mas isso é polêmico, mas as bets é a bola da vez hoje para continuar saqueando a identidade das pessoas e o propósito delas. Então, houve um tempo que a gente pegava muito alcoólatra, houve um tempo que a gente pegava muitas pessoas na igreja e na terapia com casos de dependência química e ao tempo da dependência das bets. E é uma realidade. Gente, é terrível o estado emocional que uma pessoa chega, extremamente caótico, e você vê, cadê? Essa pessoa ela fica desassociada. Mas a gente vive uma era de dissociação de personalidade. As pessoas não estão sabendo quem elas são. E elas estão se comprometendo, até criminalmente, por não saber quem são.
A PNL, Programação Neurolinguística, diz que o meu terapeuta é de PNL, e fala assim, toda ação, por mais terrível e ruim que pareça, vem de uma boa intenção. Então, quando a pessoa não sabe quem ela erra achando porque ela está com boa intenção. Sabe aquele vulgar ditado de boa intenção, o inferno está cheio? É uma verdade, porque a PNL diz isso, que a intenção é boa dentro da pessoa, porque o trauma dela respalda isso. E ela acaba não percebendo muitas vezes que ela está agindo de forma equivocada e se comprometendo. Então, a minha mensagem é: ore, deseje saber quem você é. Pergunte ao Criador: quem sou eu? Qual é o meu ID? Qual é a minha identidade? Porque identidade não é o nosso modus operandi, que foi danificado com os nossos traumas. As pessoas estão procurando propósito em achar identidade. Não tem como, gente. Não tem como. Eu escrevi aqui nesse livro sobre a rainha Esther e Mardoqueu. Eles tinham identidade, por isso que a crise na Pérsia e a perseguição não danificou a fé deles e a estrutura emocional deles. A cultura não danificou, porque quando você sabe o que você é, não importa, cai 10.000, cai 1.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, você não é atingido. Ou o contrário, fugiu agora. Porque o que é aquilo? Davi sabia quem ele era em Deus, porque ele sabia quem era Deus para ele. Então, quando cai 1.000, cai 10.000, a guerra acontece, você está no seu prumo. Então, seja encorajada, encorajado a descobrir quem você é. Mulher, filha, depois virá as outras coisas. Porque em Cristo a gente descobre essa identidade. Mas eu gosto muito de dizer que tem muita coisa embaixo da mesa da minha história. Todo mundo tem uma história. Uma mentora falou para mim, é que a sua tem um pouco mais de tragédia que a das outras. Mas isso não é melhor do que ninguém. E eu gosto de dizer uma palavra que Deus me deu. E eu quero deixar essa palavra para você. Independente da circunstância, Deus nos libertou do império das trevas. E quando eu falo império das trevas, eu creio que foi do império das trevas físicas, emocionais e espirituais. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é um reino de vida física, emocional e espiritual. Vida abundante é sobre você ter satisfação no seu interior, antes de ter aqui fora. É sobre ser. Ter é uma consequência. Acho que é isso. É isso. É muita conversa, é muito complexo, né? É emocionante, é muito alerta para a gente, é despertar. E daqui a gente daria aqui até um livro hoje, né? Se a gente continuasse aqui, né? Dá para continuar. A Andressa até parou, não quero perguntar mais não, quero só ouvir. Não estou te entendendo, André. A Andressa está aqui sim. flutuando, né? Pessoal, chegamos agora no nosso final. Quero agradecer você que está em casa, que nos acompanha, segue a gente, aperta o sininho lá, tá? Dá essa força no Spotify, no Instagram. Agradecer a Carol Franco, nossa patrocinadora oficial, da Carolice Semijoias. Agradecer a equipe do nosso estúdio, que fica aqui no segundo piso do Angra Shopping. Toda essa equipe maravilhosa, gentil. Todos os nossos convidados que passaram por aqui hoje. Agradecer as minhas companheiras aqui da mesa, a nossa mesa. E agradecer a Deus por esse momento maravilhoso, por esses ensinamentos que você deixou aqui, pela sua palavra. Muito obrigada, Fabíola. Conheço a Fabíola há muito tempo, há muitos anos lá do Master TV. Também dei aula para sua filha, Tamires. Gente, Um que beijo para Tamires. Né? E até mais, até o próximo. Nós vamos gravar. Esse é o 47º. Estamos chegando lá no 50, hein? Acompanha a gente, segue a gente. Beijo e até o próximo.